Estamos iniciando hoje o nosso segundo episódio do TVcast 2G Educação, né, Vera? E Isso. a nossa pauta de hoje é como tirar uma empresa do vermelho. Então, seja muito bem-vindo ao TVcast 2G Educação. Vera, acredito que você já deve ter escutado muito também o empresário dizer o seguinte: cara, eu não estou dormindo porque eu estou endividado, minha empresa está no vermelho. A gente, dentro da nossa empresa 2G Educação, a gente já escutou muito isso aqui e na conversa rodadas com empresários, a gente escuta muito isso. Cara, eu não estou nem dormindo porque a minha empresa está no vermelho. E um dado estatístico que a gente traz, esse aqui é um dado estatístico do Serasa, é que para você, empresário que está nos assistindo agora, 60% dos empresários, eles fecham em 5 anos. Cara, isso é alarmante. Você fala assim, ó, a cada 5 anos, 60% das empresas que abriram, elas fecharam. Mas, e aí a gente também estuda, vai lá e pesquisa, estudo, como professor em educação financeira também, eu sou um estudioso, e eu vou lá, estudo e pesquiso o porquê que isso aqui acontece, o que acontece no nosso país que tantas empresas fecham. Ou seja, se a gente pegar dados matemáticos, a cada 100 empresas, 60 fecharam. Então, é um dado muito alto isso. É um índice muito alto, É um né? índice alto. E aí você vai lá e procura a causa raiz disso daqui tudo. Então, empresário, para você que está nos assistindo, presta muita atenção, porque isso aqui vai ser um divisor de águas para sua empresa. O que a gente vai compartilhar e vai te ensinar hoje é que para que você realmente tire a sua empresa do vermelho, é tirar ela do vermelho. A gente vai te ensinar o passo a passo, a receita para que você tire a sua empresa do vermelho. Mas para que tire a empresa do vermelho, é importante também você compreender a causa raiz. É como se você vai no médico, né? O médico faz um diagnóstico, faz uma série de perguntas para entender a causa raiz de tudo o que está acontecendo. E aí uma das causas raiz é 35% é por falha no planejamento financeiro. É falha. Então, ou seja, de cada 10, 3 empresas e meia, ou seja, cada 100, 35, ela tem falhas no planejamento. E o resto nem tem. Olha o dado alarmante que o Sebrae nos traz. 23%, eles também têm problemas de fluxo de caixa. Porque o empresário ele não sabe o que é um fluxo de caixa. Não tem educação. Nosso país, o Brasil, infelizmente ainda não tem educação financeira. Então, por isso que nós, da 2G Educação, criamos esse quadro para levar conhecimento para você, empresário que está nos assistindo, e que talvez vai ser um futuro empresário, para que você passe a conhecer esse mundo, esse universo. Cara, o que é ser empresário? O que é ser um empreendedor? E também, 40%, ele não tem capital de giro. O que significa capital de giro? Capital de giro é quando você abre a empresa. Para você abrir a empresa, você tem que ter o quê? Você tem que ter cash. Então, de cada 100, 40 abre no escuro, não tem capital. De cada 100, 35 não tem a menor gestão financeira. E de cada 100, 23 também não sabe o que é um fluxo de caixa. Então, olha a complexidade, a falta de conhecimento. E aí você fala, mas por que as empresas fecham? Então, a causa raiz realmente é a falta, é a ausência de educação financeira. E é por isso que nós criamos esse quadro que é o TVcast 2G Educação. E um equívoco também que os empresários trazem é o quê? Faturamento confunde com lucro, né? Então, hoje, nós temos aqui a participação da Vera, que é uma especialista em gestão de pagamentos, especialista em gestão de compras e também é administradora de empresas. E para a gente começar todo esse cenário, a gente vai ter que ir lá e identificar o que está acontecendo dentro da empresa. Vou falando no bom popular. É colocar o dedo na ferida, né, Vera? Para a gente entender o que está acontecendo. Então, seja muito bem-vinda a 2G Educação Financeira. Obrigado por participar desse quadro que nós da 2G Educação construímos para você, para vocês, para você que é empresário, que vai se tornar um empreendedor e para as famílias também, porque isso tudo dentro de uma empresa impacta tanto o dono da empresa que tem uma família e todas as pessoas que cercam essa empresa que também tem famílias. Seja muito bem-vinda à 2G Educação.
Obrigada. Sócio nos negócios e meu marido. Então, a gente é casado e são sócios na Olha, empresa. ela acabou de contar um segredo agora, gente. Que isso aqui não estava no script, tá? Não estava no script, ela contou. Somos sócios no matrimônio, que é um contrato, né? É a minha esposa, a pessoa que eu amo, e também sócios na empresa. Eu acho que a única diferença aqui é que no contrato social tá 50-50 e ambos são administradores. Mas eu acho que no matrimônio, muito homem aqui vai se identificar. Vai ser 99 de lá e 1% de cá. A administração do casamento. A pergunta é, o que o empresário... Vou te trazer a pergunta. A pergunta é a seguinte, Vera. O empresário ele tem um equívoco que ele realmente acha que gestão de pagamentos é bipar boleto no telefone. Isso aqui é um equívoco. Isso aqui é uma coisa que colocaram na cabeça dele, não sei nem quem passou isso aqui para ele. Só que gestão de pagamentos, você como especialista em gestão de pagamentos e conciliação financeira, explica pra gente se bipar boleto no telefone é é uma gestão financeira, uma gestão de pagamentos. Explica pra gente, pro empresário que está nos assistindo agora. Então, primeiro, né, que gestão financeira não é só bipar boleto. O empresário acha que vai lá, pega, vou bipar o boleto, tá tudo certo. Tem tudo uma sequência para poder fazer os pagamentos, essa gestão de pagamentos. Então, hoje, como que é feito na 2G? Eu tenho o sistema, eu confiro com o banco e eu concilio essa gestão de pagamento quando eu estou fazendo o pagamento. Por quê? Porque hoje tem muito fraude. Então, se você não tem um controle, se você não tem esse cuidado, o que pode acontecer? Pagar um boleto indevido, que é um boleto proposta. Então, e depois que você paga, você não consegue pegar o dinheiro de volta. Então, tem muito fraude, tem muito boleto proposta, que às vezes uma empresa manda, mas se você não prestar atenção, você acaba pagando. Então, quando o empresário acha que gestão de pagamento é só bipar boleto, ele realmente não sabe o que é uma gestão financeira. Lembrei agora também, Vera, que uma coisa que a gente pega muito dentro da empresa, na nossa carteira de clientes, são aqueles e-mails, né? É você pegar um papel aqui, ó, vou dar um exemplo, que isso aqui fosse um boleto bancário, né? Uhum. E aí, o empresário recebe essa nota fiscal, recebe esse documento. Hoje também é importante a gente ressaltar, você tem propriedade para falar disso, a maioria acaba caindo no DDA do banco, né? Quando está habilitado isso. E aí o que acontece? Um exemplo, o empresário foi lá e comprou uma caixa com 50 canetas para o escritório dele, tem muita movimentação, ele precisa de uma caixa com 50 canetas. Essa nota vem, chega na empresa. Fala o que nós fazemos aqui. E você explica o passo a passo. Primeiro ponto, identifica a nota, né? Lança isso no sistema, mas o que eu vou trazer, ele vai além. O que é o além? É quando o empresário recebe no e-mail dele aqueles e-mails suspeitos, né, duvidosos. O fulano terradavida.com.br mandou um e-mail, olha, essa nota teve um diferencial de alíquota que foi reduzido, então o seu boleto que era R$250 vira 230 porque calculamos o ICMS incorretamente. A gente pega muito isso, né? Se identifica. E quando isso acontece, quando abre um boleto, ele dá para assim identificar quando você tem o conhecimento, que é um boleto falso. Ele tira várias informações, não tem a porcentagem de juros, então consegue identificar, mas você tem que abrir o boleto. Já peguei isso? Já. Outra coisa que acontece, às vezes o empresário, ele vai lá, paga um boleto que, às vezes, a nossa empresa já pagou. Já aconteceu, tá? Já aconteceu isso daqui. Importante, né? Como a gente tem o lastro de tudo isso, nota fiscal, lançamento no sistema, fazendo uma ressalva, dentro dos nossos controles, né? Todo documento é anexado, né? É anexado. E aí, dentro da nossa conciliação e gestão de pagamentos,
a Vera providenciou o pagamento e o que o empresário não respeitou a regra, né? Que é o bipar boleto, né? Ele acha que gestão de pagamentos é bipar boleto. Aí o que aconteceu? Pagou 2 vezes. Pagou 2 vezes. Que também acontece, quando isso acontece, que o empresário, recebi um boleto de uma contabilidade. Às vezes o contador ali, o funcionário do contador manda rápido, nem observou. Quando eu faço essa gestão de pagamentos, e eu peguei, eu vou falar até essa semana mesmo, quando eu fui pagar, eu falei, uai, isso aqui não é do nosso cliente, é de um outro cliente. Então, se o empresário está na correria, ele vai pegar o boleto, vai bipar e vai pagar um boleto de uma outra pessoa, de uma outra empresa. E aí, uma coisa que é importante, né, Vera, também a gente se atentar, né? O empresário, você que está nos assistindo, se atentar. Quando você não tem gestão, eu tenho certeza, a maioria já caiu no erro de pagar uma conta 2 vezes, ou quando não tem controle, ele paga atrasado. Agora, imagina, você recebe um documento tributário, ou seja, de imposto, e é de outra pessoa e você paga. Como é que você vai restituir isso? Você não restitui. Não tem como. E como é que você vai chegar no governo e falar, eu paguei errado, devolve esse dinheiro para mim? Quando é fornecedor, né, dentro da nossa carteira, a Vera, o que você faz se o cliente paga 2 vezes? Se o cliente... Um fornecedor, um exemplo. Não, aí Quando tem gestão financeira. Você consegue reverter. O cliente compra de novo, aí ele consegue um desconto. Mas quando é um imposto, não tem como reverter. Não tem. Então, quando é fornecedor... Um boleto fantasma, né? Também que não tem como reverter. Tem como reverter. Não Pagou, já era. Já era. Seu dinheiro já foi. Pagou, já era. E aí, pegando um gancho nisso, né? O que a gente faz também? O que é importante o empresário aprender? Então, o que a gente vai passar para vocês hoje? Anota, aproveita, toma uma água, pega um papel, pega uma caneta, que hoje nós vamos ensinar vocês. Isso daqui é uma receita. O que é uma receita? A gestão financeira de uma empresa, para você empresário que está nos assistindo agora, são os princípios. Gente, isso aqui não é método, isso é princípio. É o que toda empresa que leva a sério a sua gestão financeira, ela faz. Inclusive as grandes, porque eu já estive dentro de multinacionais, empresas que são as maiores do mundo. Eu já estive dentro de controladoria das maiores do mundo. Então, é o mundo que os caras vivem. Isso aqui que eu vou ensinar para vocês. Então, hoje, o que nós vamos ensinar? 6 passos. Então, já anota. 6 passos, que é uma receita. Você foi no médico e ele te deu uma receita com 6 passos para que você tire... Empresta a caneta aqui, Vera, por favor. Para que você tire a sua empresa do vermelho e leve ela para o azul. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Certeza que você tira a sua empresa do vermelho. Isso é uma construção. Isso, bem. Isso é uma construção. Financeiro não é resultado da noite para o dia. Cada caso é um caso, tem que ser analisado, tem que fazer um diagnóstico, mas você seguindo essa receita é infalível, ou seja, ela vai dar certo. Você vai tirar do vermelho e vai colocá-la no azul. Vou te devolver a caneta vermelha. E aí, pegando o gancho agora que você passou, que gestão financeira não é somente bipar boletos, né? Não é. O que acontece? Eu vou puxar agora já para o mapeamento de processos, né? E vou levar isso aqui para que a gente passe para você, empresário, né? Dados também, para falar assim, olha, o que acontece quando eu tenho gestão financeira, quando eu tenho controles financeiros? Dados do Sebrae também. Empresas que têm gestão financeira séria, robusta, e nós da 2G construímos isso, graças a Deus a gente trabalha de um modo sério, a sua empresa tem 4 vezes mais, 4 vezes mais chances de você passar por qualquer tempestade. Então, olha só. Quando não tem, 60% fecha. Quando você tem 4 vezes mais chance de sobrevivência. Principalmente nas tempestades. E é até importante dar um spoiler, né, Vera? Que a partir de 2027 entra já com um grande impacto nas empresas o quê? Reforma tributária. Reforma tributária. Então, os empresários não sabem o que vai acontecer. O Gustavo, ele é contador, a gente tem também um ciclo de outros contadores, e nem os contadores, eles sabem o que vai acontecer em 2027. Nós, contadores, porque eu também sou contador,
A gente não tem as premissas reais do impacto dessa reforma tributária. Tem um cenário, falou, olha, vai acontecer isso no custo, isso na despesa, já vai reter o imposto, não vai reter o imposto, mas assim, propriamente, porque tem vários enquadramentos ainda que eles não estão claros. Eles não estão claros. Existem tributaristas estudando isso, falou assim, gente, a gente não tem o cenário real do que vai acontecer em 2027. Mas o principal que vai ser impactado, todos os contadores batem nessa tecla. É o quê? Financeiro. É o primeirão. Quem tem gestão financeira Sai na frente 4 vezes. Então, talvez o seu concorrente aí do lado, o seu vizinho, que tem a mesmo ramo de atividade, você tendo gestão, você já vai estar na frente dele 4 passos, 4 vezes mais. Outro ponto também que é importante colocar isso aqui para que você aprenda isso. Empresas, aqui a gente não tem tamanho de empresa. É empresa. Seja ela o tamanho... Tem um CNPJ, tem já é um CNPJ, uma empresa. é uma empresa. Ponto final, é uma empresa. Então, empresas que têm gestão financeira, elas reduzem 80% de captação de empréstimo. Ou seja, quem não tem, vive no empréstimo, no parcelado, no cartão, no cheque especial. Empresas que têm gestão financeira, elas reduzem em até 80% pegar empréstimo, usar cheque especial, ficar dependendo de cartão de crédito, ficar dependendo de parcelado de fornecedor. Eles reduzem isso tudo. Olha só, quando tem gestão financeira, você consegue crescer 4 vezes mais e você ainda reduz 80%. 80%, gente, isso é um percentual muito grande. Muito 80% para você ficar pegando empréstimo e ficar dependendo, o que contabilmente a gente chama, né, capital de terceiros. Ficar dependendo de dinheiro dos outros. Então agora, vamos começar o passo a passo mesmo? Vamos. Passo a passo. Então, Lembra? 6 passos. Pega o papel, pega a caneta para você anotar. Além de você anotar, depois você vai fazer o seguinte, você vai voltar no vídeo e vai assistir tudo de novo. Para quê? Para reforçar isso. E aí, vamos além. Você quer estar sempre atualizado? Fala, eu estou aprendendo agora o que é gestão financeira. Semanalmente, a gente vai trazer conteúdo de gestão financeira para empresas, educação financeira para os casais, educação financeira infantil, que vai ser uma entrevista show essa, educação financeira para o Brasil. Então, você quer estar atualizado sempre com esse conteúdo de educação financeira? Você tem que fazer só uma coisinha. Se inscrever. E o segundo passo, eu preciso estar atualizado, né, Vera? Isso. Como que você vai receber essa informação em tempo real? Clica no sininho. É a forma mais fácil de você estar sempre atualizado. Aprendendo educação financeira. E aí, talvez a decisão que você vai tomar, se você assiste o conteúdo, o vídeo, o TVcast 2G Educação, você vai falar, opa, cara, eu ia tomar essa decisão, assisti agora, aprendi, deixa eu pensar 5 vezes antes de tomar essa decisão. Talvez você ia tomar uma decisão equivocada e que poderia ter uma série de impactos na sua vida pessoal financeira e talvez na empresa também. Perfeito? Então, se inscreva e ative o sininho que você vai estar sempre atualizado com educação financeira. E agora vamos, Vera, para o passo a passo mesmo. A gente vai falar 6 passos para você aprender como tirar a sua empresa do vermelho. Então, o primeiro passo hoje para uma empresa sair do vermelho é números reais. O que significa números reais, Gustavo? Números reais é o seguinte. Quando uma empresa vem até a 2G Educação, a gente faz uma entrevista, como se fosse no médico, né? Um diagnóstico, faz uma entrevista. A primeira pergunta que eu faço para o empresário é o seguinte: qual o seu faturamento real? Não sei. A resposta dele. Vera já até falou, não sei. É a resposta dele, não sei. Aí quando ele não sabe, ele dá uma coçada na cabeça e fala assim, ó, eu acho, cara, quem acha não sabe. Por quê? Matematicamente, 1 mais 1 dá quanto? 2. 2. Então, o financeiro do seu negócio, ele não tem 1 mais 1, eu acho que é 2, eu acho que é 3, eu acho que é 2,5. Você tem que saber o número real. Aí, você sabe o seu faturamento? A maioria é não sei. E um pouquinho é não há. Eu acho. Ponto.
Aí eu pergunto para ele o seguinte: quanto que você tem para pagar na próxima semana? Resposta é qual, Vera? Não sei. Não sei. Quanto que você fatura em média nessa semana? Ou quanto que tem para entrar no fluxo do a receber nos próximos 30 dias? Resposta. Não sei. Aí, alguns falam assim para mim, ó. Eu acho. Peraí. Além de falar, eu acho, tá? Além de falar, eu acho. Só que tem uns que eles falam o seguinte: Gustavo, eu posso ligar para minha recepcionista ou a moça do balcão para ela ver no sistema? Aí eu pergunto para ele: quem toma conta do seu financeiro é a recepcionista. Ah, detalhe. Cara, Quando tem sistema, né? Porque às vezes a pessoa não tem um sistema, não tem um Excel, não tem um caderno, não tem nenhuma informação. Então ele vai aonde? Procurar aonde? Nos boletos que ele tem lá no balcão vocês dele. já viram aquelas pastas que tem 30 dias? Ele vai nas pastas. Aí ele liga e fala assim, ó, deixa eu pedir para recepcionista, que a maioria é o pequeno e o médio empresário. O grande, ele já tem controle. Então ele liga para alguém dentro da empresa, que seja recepcionista, que seja a moça. Só falta ele perguntar com a moça da limpeza, tá? Olha, vê os boletos para mim lá e vê o que tem lá para eu pagar. Aí eu falo assim, calma, ô, fulano, calma, respira. A gente está fazendo uma entrevista para entender o seu cenário, como realmente te ajudar, porque o nosso papel aqui, como consultores financeiros, é ajudar as empresas. Porque pra gente não faz sentido, cara, você abriu 100 empresas, 60 fecha. Se você fechou 60 empresas, o que aconteceu? São fornecedores impactados, é folha de pagamento impactado, é tributário impactado, são famílias impactadas, impacta uma cadeia, um ecossistema inteiro financeiro. Então a gente está aqui para ajudar mesmo. É que quando a gente fala de uma empresa fecha, não significa, né, Gustavo, que o impacto seria só na empresa. Tem o impacto dos funcionários, que tem famílias. Então, é um conjunto, né? E fora que a maioria, o que acontece, né, Vera? Esse impacto quando uma empresa fecha, muitas das contas, que a gente já pegou isso aqui também, teve empresa... Cara, a maioria, graças a Deus, a gente conseguiu salvar. Mas tem uma minoria que é como se o cara chegasse na UTI e dali não tem o que fazer. Eu falo assim, cara, olha, desculpa, mas a gente vai fazer tudo, mas tem data limite para você fechar as portas. Por quê? Ele demorou. Ele demorou para buscar ajuda. E aí, o que acontece? Toda conta que está no CNPJ, o empresário fala assim, não acontece nada. Acontece sim. Porque essa conta, principalmente a tributária, ela pode ir para o seu CPF. Porque o fisco ele não perdoa. Ele vai levar para o seu CPF. E uma vez no CPF, esquece, amigão, de lá não sai não. Fica então, a assim, dívida é muito sério. Vamos levar a sério, que eu tenho certeza que se você seguir isso aqui tudo, você vai tirar sua empresa do vermelho. Então, números reais. Você vai anotar aí, ó. O que você tem que saber? Faturamento real. Você tem que saber o contas a pagar real. Tudo que tem a pagar, tudo. Você tem que saber o contas a receber real, tudo isso daqui. E o principal de tudo, você tem que conciliar isso daqui tudo. O que é conciliar isso daqui tudo? Fala assim, ó, tudo que tem para entrar e tudo que tem para sair, como que tá esse resultado? Isso é baseado em números reais. Então, o último passo aqui é uma análise. Eu tenho que analisar, porque o que adianta estar tudo lançado se não analisa? Não. É como se você pegasse um diagnóstico de um resultado de um exame de sangue e, eu fiz o exame, tudo bem, mas ninguém analisou ele, então tem que analisar, né? Tem que pra analisar, saber o que fazer análise. Para saber o que tem que ser feito ali. Então, são os números reais. Afastar um pouquinho aqui. Pronto, vai dar certo. Então, números reais. Baseado nos números reais, qual que é o próximo passo? Próximo passo é o a pagar e o a receber projetado. O que o empresário tem que fazer com esse segundo passo? Tá. Segundo passo ele é o seguinte, olha o que a Vera pontuou. O a pagar e o a receber projetado. Projetado é o seguinte. Pensa nessa mesa aqui, ó. A gente está numa mesa que tem uma dimensão. Você tem o a pagar e o a receber projetado. Isso é um termo contábil que a gente chama de provisão. O que é provisão? É o projetado. A gente vai projetar isso aqui ao longo do tempo,
6 meses, 12 meses, 24 meses. Cada empresa tem um diagnóstico a ser feito. A gente gera, a maioria dos casos, a gente projeta para 12 meses e vira um ano por causa de orçamento. Mas não vamos atentar nessa questão do orçamento agora não, ok? Então projeta-se para 12 meses. Lembra do primeiro tópico, que são os números reais? Números reais. Então projeta esses números reais, projetado, para 12 meses para saber qual o impacto, o que vai acontecer. Então quando você não tem nada, você trabalha no achismo ou não sabe, cara, tem empresário aqui que eu olho assim e falo assim, cara, foi Deus, a gente já na nossa fé, tá? Então, peço respeito aí, a gente tem Deus na vida, abençoa a vida de todo mundo aí, mas para quem não acredita, é só respeitar e tá tudo certo. Então eu falo para ele, olha, cara, foi Deus que te trouxe aqui, tá? Você tá com a empresa Deus até te hoje abençoe, porque Deus te abençoou para você estar até aqui hoje vivo. Foi Deus. Você é um cara íntegro, legal, justo, mas por ausência de conhecimento, né, não tem educação. Que escola que ensina educação financeira? Quem que tem educação financeira familiar? Não tem. Não tem Então faculdade, a gente está aqui né? para isso, né, Vera? Para isso. E aí, fala, cara, Deus te abençoou para chegar até aqui hoje, agora vamos levar de um modo mais profissional para que as coisas deem certo. Então, ponto. Projetado é isso daqui. Em conjunto desse projetado, aí entra um termo que, cara, esse cara aqui ele é indispensável dentro da empresa. E vou te falar, tá? Não é qualquer profissional que sabe construir isso daqui que nós vamos falar agora. Que é o quê? Montar um fluxo de caixa. O tal do fluxo de caixa. Como que monta um fluxo de caixa? Tá. Eu tenho que tomar até água antes de explicar. O fluxo de caixa não é qualquer profissional para você que está nos assistindo agora que monta isso. Não é. Por quê? Esse cara tem que entender dos números reais, ele tem que saber do contas a pagar, contas a receber e o projetado. Ele tem que saber de 4 nuances aqui para ele construir o fluxo de caixa. Antes então, de não é qualquer um que faz isso aqui, não. Não é. Esse aqui tem que ser um cara com bastante bagagem, com bastante conhecimento, principalmente conhecimento técnico e experiência, para ele construir isso. Tem bons profissionais? Certeza que tem. Então, isso aqui dentro de uma empresa, está aqui no nosso papel, está anotado aqui, ó. Indispensável. Por quê? E quando você pergunta para um empresário se ele tem um fluxo de caixa... E as respostas. É cada resposta que... Gente, é ausência de conhecimento, tá? Eu não tenho educação e aí a gente está aqui para poder ensinar vocês. Você tem fluxo de caixa? Ele falou, não, tenho sim. Tenho. Paz, eu controlo tudo, eu bipo todos os boletos e eu tenho uma pasta L lá que eu guardo tudo, aquelas pastas, a L não, aquelas pastas sanfonadas, eu guardo tudo lá dentro. Nossa, show! Ok, você tem os documentos e o para frente? Então, assim como eu estava te dizendo, falei, você está me dizendo o quê? Você não me falou nada? Eu falei, fala para mim quanto que você tem no banco. Eu tenho que entrar no banco. Eu falei, mas você não tem controle disso? O que está no banco, o que tem de entrada, o que tem de saída, o saldo final? Não, Gustavo, eu não tenho esses controles, não. Eu falei, meu querido, minha querida, isso é fluxo de caixa. Só que está ligado ao primeiro tópico dos números reais, lembra? Saber os números reais. Se você não sabe os números reais, você não vai conseguir montar o fluxo de caixa. O fluxo de caixa. Aí agora eu vou te ensinar o que é um fluxo de caixa. De um modo simples, você vai aprender, você vai lembrar para o resto da vida o que é fluxo de caixa. Fluxo de caixa é o quê? Ó, acompanha a minha linha de raciocínio. Saldo inicial, tudo que vai entrar, tudo que vai sair e o saldo final. Ó, de novo. Saldo inicial, tudo que vai entrar, tudo que vai sair e tudo que vai e o saldo final. Pronto. Isso é um fluxo de caixa de um modo simplista para que você entenda. Construir isso tudo requer conhecimento e técnica. Fechado? Ok. Então, isso é um fluxo de caixa. Aí o que acontece? O fluxo de caixa, lembra que ele é fluxo de caixa, só que ele é indispensável? O que a gente faz como consultores? Eu vou lá e projeto ele semanal, diário, semanal, mensal, trimestral, semestral e anual. Agora eu sei tudo o que vai acontecer com a empresa. Tudo. Real.
Você fala, aí o que que acontece? Presta a caneta de novo. Agora, a receita, que é o diagnóstico, ela fala o seguinte, olha, em tanto tempo você está aqui, em X tempo você vai estar aqui, que é o cenário azul. Isso é um fluxo de caixa. Ele fala tudo o que está acontecendo, se está vermelho, se está azul, quanto tempo você vai tirar a empresa do vermelho. Por isso que eu falei para vocês no início. Eu tenho certeza que o empresário seguindo esta receita, você tira a empresa do vermelho. Então, fluxo de caixa, ele é o quê? Dispensável. Indispensável. Só que quando o empresário ele tem um fluxo de caixa, ele consegue, Gustavo, tomar melhores decisões, né? Então, se ele não tem, eu quero fazer uma reforma, eu quero comprar móveis para minha empresa. Quando ele tem esse fluxo de caixa, ele vai saber tomar melhores decisões. Esse é um ponto que a Vera citou agora, que é importante. A gente pegou um caso aproximadamente uns 120 dias atrás, né? E o empresário ia tomar uma decisão de fazer algo, e aí perguntas, como eu fiz no início, né? Seu faturamento, eu acho que é 180. E aí você vai ver, é 160. Você fala, mas é uma diferença pouca, 20 mil dentro pelo percentual, 20 mil dentro de 180 mil é muita coisa. É muita coisa. 20 mil dentro de 1 milhão é irrisório. Mas 20 mil dentro de 180, que na verdade é dentro de 160, é muita coisa. E ele ia tomar uma decisão. Falei, quanto que é seu custo? Ele já tinha uma planilha de Excel, tá? Já tinha um sistema lá que ele fazia os lançamentos. Seu custo é tanto. Não, meu custo está na faixa de... Ele falou lá mais ou menos 70 mil. A gente foi ver o custo, era 119. Olha a discrepância. E eu nem falei de despesa ainda, tá? Nem falei de despesa, era só o custo dele. Só o custo. Só o custo. E aí, construímos o fluxo de caixa em aproximadamente 45 a 50 dias. Por quê? Mas leva um tempo desse? Porque você tem que pegar todas as informações reais, você tem que coletar isso tudo e construir dentro da empresa, né? Construir, por exemplo, se tem um sistema do cliente, a gente usa o sistema dele. A maioria dos casos a gente usa o nosso sistema, a gente constrói isso tudo. Ele ia tomar uma decisão que ia ter um impacto de 3 anos. 3 anos ele ia impactar a empresa. Isso é importante, porque quando a gente fala de sistema, hoje a gente tem um sistema que é voltado financeiro. Então, às vezes o cliente também, Gustavo, não tem, né, um sistema voltado pro financeiro. Isso muda toda a visão, tá? Porque seria outro podcast, tá? Outro TVcast. A visão contábil é uma e a visão financeira é outra. São nuances diferentes. Elas se complementam, mas são visões diferentes. Então, o que a gente trabalha? Exclusivamente o financeiro. O contábil ele agrega valor, mas o que coloca dinheiro no bolso do empresário é o financeiro. Então esse empresário ele ia tomar uma decisão que, se ele tomasse uma decisão de alto impacto, né, ia cascatear um efeito dominó de 3 anos. E aí quando eu mostrei o fluxo de caixa, eu falei, olha, tá assim, assim, assado. E quando ele olhou, ele falou assim, nossa, Gustavo. Cara, ele até recuou. Falou, nossa, graças a Deus, porque eu ia me lascar, no popular, eu ia me lascar. Ia complicar a minha vida, tanto empresarial quanto pessoal. Por quê? É um efeito dominó. Nós empresários, que nós também somos empresários, eu e a Vera, nossa retirada é de onde? É da empresa, né? Então, fluxo de caixa aí, indispensável. Então, agora você já aprendeu como construir o fluxo de caixa e o que significa fluxo de caixa. Então, a gente já falou do empresário, para ele saber os números reais da empresa, do a pagar e a receber projetado e como montar um fluxo de caixa. Que é o indispensável. Que é o indispensável. Só que agora a gente vai para um outro tópico que é crítico. Isso é crítico. Que é conhecer o custo e despesa. Às vezes o empresário, ele confunde o que é custo e o que é empresa. O que é despesa. O que é despesa. O que é despesa. Isso aqui é uma confusão. Você fala assim, mas o empresário tem que saber disso daqui? Tem sim. Gustavo, eu já escutei, cara, mas eu não gosto disso aqui. Eu falo, olha, você é um empresário. Você não precisa executar. Pôr a mão na massa,
Mas entender pelo menos o contexto, o que é custo e o que é despesa, cara, você tem que entender. Por isso que a gente até pontuou aqui. Isso aqui é crítico dentro da empresa. O que significa isso? Custo. Custo é tudo que envolve a receita. Então, tudo que envolve para você vender é o custo. Que seja mercadoria ou que seja prestação de serviços, é o custo. O que é despesa? Vou fazer uma simbologia aqui, só para poder simplificar o entendimento. São despesas. Despesas são o administrativo, é a folha, são encargos financeiros. Isso aqui é o administrativo. Desculpa, isso aqui são as despesas. Custo é tudo que envolve a receita. Então, de um modo mais simplificado, porque cada empresa tem as suas particularidades. Eu não vou nem entrar aqui na área de centro de custo, que também é mais complexo, né? Mas você tem que entender o que é o custo real e a sua despesa real. Um exemplo, restaurantes. Todo aquele processo produtivo para colocar a comida na pista é custo. Se você pegar uma empresa que é de montagem, um exemplo, montagem industrial, que é o pessoal que põe a mão na massa e mais as mercadorias, os insumos do processo industrial, tanto a folha quanto as mercadorias é custo. O resto é despesa. Então, cada empresa tem as suas, cada ramo de atividade tem as suas particularidades. E quando o empresário não conhece isso, o que acontece? O custo dele pode estar lá em cima, ou a despesa dele pode estar lá em cima. E aí o que acontece? É o que a gente mais escuta, né? Trabalhei o mês inteiro e quando eu fecho as contas, não sobra dinheiro. Então não sobra dinheiro. Lá no primeiro tópico, lembra? Números reais. Contas a pagar real. Contas a receber real. Projetado. Fluxo de caixa. Agora chegamos no custo. Chegamos na despesa. Observa, a Vera pontuou no início, tá? Lembra de uma palavra que ela pontuou muito bem, que é uma construção. Tem que construir isso tudo dentro de uma empresa. Isso daqui é o básico, né? Então, se você já pegar esses passos, você consegue construir. E aí entra uma coisa que eu também já escutei, né? No grupo de empresários, as empresas falam assim, mas como é que o grande passa por uma tempestade e não afeta ele? É tudo que eu estou te explicando aqui. Ele construiu. Ele construiu. Esse aqui é o feijão com arroz, só que qual que é a diferença? Muito bem feito. É o básico bem feito. É o básico bem feito, gente. É o restaurante que ele faz o arroz bem feito, o feijão bem feito e o bife bem feito. Ele sempre vai ter cliente, porque é tudo muito bem feito. Então isso aqui, reformulando, isso aqui não é método. Isso aqui é princípio de gestão financeira, é princípio. O que é princípio? É a origem. É origem. Se a gente estudar a contabilidade há 3, 4 mil anos atrás, isso aqui é a origem. O cara ia lá, contava a sacaria, anotava a sacaria, vendia ela, dava baixa nela. É o princípio, isso aqui é o princípio da gestão financeira. Ponto. Se você seguir, vai dar certo. Fechado? Então, custo e despesa, ele é crítico. Tem que conhecer todos esses números, tem que construir. É uma construção. É uma construção. Então, nada é rápido, leva tempo, né, Gustavo, quando você começa. Mas vamos deixar falar um pouquinho mais para frente sobre essa parte. Então, agora a gente vai falar de um diferencial, né? A empresa que tem o quinto passo, que é o mapear os processos. Mapeamento de processos. Ela se torna uma empresa diferencial. Cara, quem tem mapeamento de processos dentro da empresa, ela tem um diferencial, mas assim, é diferencial. Ela é diferente de todas. Ela é diferente. Ela foge do padrão. Ela foge do padrão da normalidade. Vou dar um exemplo. Tem um dos nossos primeiros clientes, graças a Deus ele está com a gente até hoje, e aí, quando entramos dentro da empresa, foi feito o mapeamento, ele falou assim, Gustavo, eu não aguento mais porque eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro, falei, calma, respira, vamos fazer um diagnóstico da empresa inteira e ver o que está acontecendo. Fritar dos ovos, construir o fluxo de caixa, números reais, foi lá,
números reais, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa. Analisei o custo e analisei a despesa. Construiu tudo. Aí eu cheguei no denominador e falei assim, cara, teu custo tá muito alto. Tem um trem torto aqui dentro. Cadê as compras? Quem faz as compras? Aí fomos fazer o mapeamento de processos. Pessoa que está no compras, fala, cara, minha pessoa que está no compras é show. Ela é 10. E a pessoa é 10 mesmo. Ela é 10, a pessoa boa. Só que acontece que ela compra quase todos os dias. Aí o que acontece? Ela não olha estoque, não olha contas a pagar, não olha a média de saída, não olha a média de entrada, não olha nada. E aí por que ela comprava muito? É o pacotinho de detergente de 6. Você compra 5, compra o pacote, você compra o pacote com 6 que o quinto sai de graça. Deixa eu te falar uma coisinha. Não tem nada de graça. Não tem nada de graça. Você tá achando que o sexto é de graça, tá com preço reduzido. Cara, nenhuma indústria vai te dar um detergente. Não vai. Ela não vai te dar detergente. Ela não vai te dar copinho, tacinha de graça. Ela não vai te dar caneta de graça. Aquilo já está composto no custo dela e no preço de venda. Ela só deu uma maquiada para que você compre. E aí o que acontecia? O estoque desse cliente estava lá abarrotado no teto. Eu falei, cara, vamos olhar setor por setor. Aí chegou no estoque. Por que ela comprava? O vendedor, olha, se você comprar tanto, eu te dou uma bonificação de tanto. Aonde que estava o lucro desse cara? No estoque. No estoque. Então, todo o dinheiro, aí ele nunca ia ter dinheiro. Não ia ter dinheiro. Porque assim, nunca sobra dinheiro. Não, e não sobrava, tá? E onde que estava o dinheiro dele? No estoque. No estoque. E aí, o que a gente fez? Aí agora entra o mapeamento de processos. Fui lá e mapeei todos os setores da empresa, construímos a sequência das atividades. Então, para que você entenda o que é mapeamento, hoje a pessoa tem que comprar tudo que tem que comprar primeiro, contagem de estoque. Contou estoque? Beleza, eu tenho que comprar. Qual que é a média de saída? Qual que é a média de saída, ou seja, a média de venda? Qual que é a média de entrada dos últimos meses? Hoje tem esse controle. Agora eu vou fazer a compra. Só que antes de eu fazer a compra, eu vou olhar o fluxo de caixa. Essa compra, ela é para 20 dias, para 30 dias, para 15 dias, vai ser dividida em 2. Então, olha o seu fluxo de caixa. Aquela compra, hoje a empresa já está bem mais estável financeiramente, né? Graças a Deus. E o empresário, ele acordou. Vou dar um adendo no final. A gente falou 6 passos, vai ser 7, tá? Só que tem um que é surpresa. E aí, construiu isso tudo. Então, hoje, todas as compras da empresa, elas têm um processo. Que quando ele é seguido à risca, ele dá certo. E aí você pergunta. Faz a pergunta para mim, como é que está o caixa dessa empresa hoje? Positivo ou negativo? Como está o caixa dessa empresa hoje? Positivo. Positivo. E não é positivo para um mês, tá? Não é positivo para um mês, é positivo para vários meses. Mas isso tudo foi construído. Foi construído. Então, isso é um mapeamento de processos dentro de uma empresa. É o que a gente falou desde o início. É uma construção e é um básico bem feito. É o básico bem feito. Então, quando ele passou a ter conhecimento dos números, quando fez o mapeamento de processo. Então, todos os passos são importantes, mas ele, nessa construção que você ajudou, fez para ele, na construção, quando você fez, o mapeamento de processo, você conseguiu identificar. Identificou. E aí o que acontece? Quando uma empresa constrói isso tudo, lembra no início dados estatísticos do Serasa? Ela tem 4 vezes mais chance de crescimento, ela está muito à frente dos seus concorrentes. É muito à frente. E vou dar uma premissa, tá? Empresa que constrói processos robustos financeiros dentro de uma empresa, até o valuation dela aumenta, tá? Até o valuation dela aumenta. Então, fazer uma metáfora. Se a sua empresa hoje custa 1 milhão, com processos robustos construídos, cara, te dou 2, 3 anos, sua empresa vale... Se ela valia 1 milhão, ela vale 2,5, 3 milhões. Até isso aqui muda. O valuation do seu negócio muda. E aí, por final, a gente tem que juntar isso tudo, né, Vera? Tem que consolidar isso daqui tudo. E aí a gente chega no quê? Na DRE projetada, que DRE é a projetada. consolidação de todos esses passos que a gente falou. Mas não acabou, né? Que tem o Tem o passo surpresa, né?
É o passo surpresa. A gente falou de 6, mas na verdade são 7. São 7 aqui. Tem um que é surpresa. E aí, vou recapitular. Números reais, contas a pagar e contas a receber real. Montamos o fluxo de caixa. Conhece o custo, conhece a despesa, mapeou os processos. Aí ele vai sair o quê? O que muito empresário às vezes fala assim, ó, eu não entendo o que é isso aqui, que é a DRE. Demonstração de resultado do exercício. O exercício ele pode ser mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual. O que importa é ter o resultado. E aí, o que é a DRE projetada? Montou-se o fluxo de caixa. E aí, a DRE fala o seguinte, eu estou com lucro ou estou com prejuízo? Ela te fala. Tô no vermelho. Estou no vermelho ou eu estou no azul? Então, quando tudo está foi construído de um modo real e amarra todos os processos, ó, aqui, ó, amarrado todos os processos, sai a DRE financeira real. Real. E aí você fala, agora eu entendi. A minha empresa está no prejuízo por causa disso, ela está no vermelho por causa disso. Aí a gente monta um plano de ação. Você fala, Gustavo, fala o plano de ação. Tem que fazer o diagnóstico da tua empresa. Cada empresa é um diagnóstico. É né? um diagnóstico. Uma pode ser 3 meses, outra 4 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos. Então depende A complexidade. do buraco que tá. Depende do tamanho do vermelho que tá, né? É, a às gente não vezes- sabe. Mas assim, você seguindo esses passos, você já vai ter uma grande visão dentro do seu negócio. É grande, gigantesca. Gigantesca. Faz isso daqui que eu tenho certeza que você vai ter resultado com isso. E aí, temos o 7º passo, né? É o 7º. Aqui, ó. O 7º passo. Assim, Gustavo, mas você falou 6 para mim, né? E construir, vou fazer isso aqui tudo. Qual que é o 7º? A gente chama de nível de humildade. Nível de humildade. O que é o nível de humildade? Consciência. É o nível consciência. Por quê? Vamos partir da seguinte premissa. O que é o nível humildade ou nível consciência? O empresário, o conhecimento que você tem, ele te colocou no vermelho. Ele te colocou lá. Não é o mesmo conhecimento que vai te tirar de lá. Porque se fosse te tirar, não teria tantas empresas fechando. É simples. Ah, mas eu sei de tudo, pode deixar que eu consigo sozinho? A pergunta é, se a maioria consegue sozinho, por que está fechando? E por que está no vermelho? E por que está no vermelho? Se você tem empresário que ele acha que ele sabe tudo. Gente, a gente não é dono de toda a razão. A gente sempre precisa de alguém para nos ajudar. Sempre vai precisar de alguém para nos ajudar. Se você vai no médico, é porque alguma coisa do seu comportamento aconteceu que te levou a ir no médico. Aí o médico te dá um conhecimento, te dá uma receita, fala o que tem que ser feito, você leva a receita para casa, aplica e pronto. Então, o nível humildade é o quê? É o empresário levantar a mão. Fala assim, ó, tá aqui, ó, eu levanto a mão. Eu tô levantando a mão e, cara, me ajuda. Ponto. É realmente Ponto. ter a humildade, né, Gustavo, de levantar a mão e falar, eu não sei fazer, eu preciso de ajuda para poder fazer. Ou para poder fazer a construção. E um ponto importante que a Vera colocou aqui. Cara, o quanto que você vai aprender coisas novas. Isso fica até mais fácil para você delegar dentro da empresa. Fica mais fácil para você construir novos líderes, capacitar pessoas, ter pessoas qualificadas dentro da empresa. Porque imagina, você trabalhar dentro de uma empresa que o dono ele não sabe nada. Talvez você tenha pessoas boas lá dentro que tá indo embora, né, Vera? É verdade. Porque o dono não tem capacitação. Ele falou assim, cara, eu tô dentro de uma empresa e eu vou ter que ir embora daqui, eu vou ter que pedir demissão, porque eu não sei para onde que essa empresa tá indo. Eu não sei, isso aqui pode fechar a qualquer momento e nem eu vou receber. Nem eu vou receber. Então, é o nível consciência, o nível humildade, é levanta a mão e fala assim, ó, eu tô disposto a aprender. Tem dúvida? Vamos deixar o link. Cara, Gustavo, Vera, da 2G, ajuda. Vocês me ajudam? Claro, a gente vai ajudar você. A gente já criou isso aqui para você, para levar conhecimento. Gustavo, eu quero saber, eu quero aprender como construir isso tudo. Porque
tem gente que não sabe como fazer, né, Vera? Tem gente que não Não sabe. sabe, então Se não sabe, levanta a mãozinha. levanta a mão. A Só gente vai levantar a deixar mão. o link aqui do nosso site aqui. E para você estar sempre atualizado, tem que fazer o quê? Se inscrever e clicar no botãozinho lá do sininho lá. Do sininho. Você vai receber as informações em tempo real, semanalmente, sempre com conteúdos de educação financeira. E talvez, eu vou falar mais, você tem um amigo empresário, você fala assim, cara, meu amigo, ele tá no precisando. vermelho, que o vermelho da empresa dele, ele já contou para mim, que é assim, ó, tá feio, tá um vermelho vivo. Manda para ele, compartilha com ele. E deixa seus Você comentários vai também, salvar né? muita gente. E também, comenta. Eu tenho Gostei. certeza, eu aposto, eu tenho certeza que empresário que seguir isso daqui, ele vai passar mensagem pra gente, fala assim, cara, você salvou a minha empresa. Você salvou a minha vida. E vou fazer uma brincadeira agora. Tem muito empresário que a gente já conhece, que ele chegou até nós, que ele falou assim, não conta pra minha esposa, porque se contar, eu tô lascado. Ela me mata quando eu chegar em casa. Vamos salvar a empresa, depois você conta pra ela, que aí já salvou. Já salvou a empresa. Então, tem até isso, tá? Tem até isso. É o levantar a mão e pedir ajuda. Você vai salvar até seu casamento. Então, tá sempre atualizado, inscreva, ativa o sininho, compartilha, manda para vários empresários, manda para sua família que tem empresa, para os seus amigos. Talvez você tenha um grupo de empresários, manda para eles também, que eu tenho certeza que eles vão aprender muita coisa. E comenta aqui, Gustavo, eu aprendi isso. Gustavo, eu já aplico isso. Gustavo, eu tenho dúvida disso. A gente, na medida do que a gente conseguir, a gente vai responder a todos. Obrigado, Vera, pela participação. Foi fundamental a minha sócia e a minha esposa, é 50-50 e 99 de lá e 1 de cá. Eu já tô no lucro. Ela administra o resto. E até o próximo episódio. Até o próximo TV Cast 2G Educação. Abençoamos todos vocês. Obrigada.